Nós vamos à palavra de Deus nessa noite, e eu estou encerrando nessa terceira pregação. Foram 3 momentos, esse é o terceiro e último. A fé para ter e fé para ser, não é? Então hoje nós vamos encerrar o capítulo 11. Foram 2 pregações no início do capítulo 11, e hoje nós vamos pegar um texto maior, por isso que eu quero convidar Diácono Enoque aqui, que vai nos ajudar lendo o Hebreus 11, de 23 a 30. Pode vir aqui a este lugar que lhe cabe muito bem. Com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hebreus, a minha edição é ARA, 11, 23. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de todo. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca dos leões. Extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada. Da fraqueza, tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fios de espada. Andaram peregrinos vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Amém. Grato, Diácono Enoque. Vamos orar um pouco mais? Essa noite, embora você, quem sabe, já compartilhou com quem você orou, mas gostaríamos que, se você tiver um motivo específico, diante de
extrema necessidade, você pudesse ficar em pé para que nós pudéssemos orar. Um motivo específico diante de uma extrema necessidade. Irmãos, estão entendendo, né? Algo que é extremamente necessário, você precisa dele e, quem sabe, precisa logo, não é? Então, se é esse o caso, fique em pé, vamos orar, porque nem eu nem você nós temos condição de fazer, não é? Mas não é em vão que estamos pregando sobre fé, porque cremos que a fé é uma ferramenta para que Deus possa manifestar a sua graça e o seu poder. Senhor Deus, nessa noite, após a leitura desse texto, da galeria de homens e mulheres que exercitaram fé num tempo passado, nós sabemos, ó Deus, que essa fé não está morta, ela está em evidência e ela está à nossa disposição e nós precisamos colocá-la em ação. Por isso agora ficamos em pé com os nossos irmãos que estão diante de uma extrema necessidade. É algo, Senhor, que só o Senhor tem condição de realizar, de abrir uma porta, de mandar uma ordem do teu trono, de fazer com que as coisas aconteçam. E para o Senhor, a tua palavra diz que não há nada impossível. Então, que maravilha, Senhor, podermos clamar a um Deus que pode tudo. Nós, ó Deus, estamos clamando e clamamos com fé. A resposta é tua e a resposta vem não apenas na medida da nossa fé, mas de acordo com a tua maravilhosa vontade. Por isso nós descansamos, porque pedimos e às vezes vem maior e melhor do que pedimos. Ou às vezes nem alcançamos, mas é o melhor para nós. E o Senhor nos dá quietude e paz e nos mostra um outro momento, uma outra situação. Ó Pai, muito obrigado, porque sabemos que a fé é uma dádiva tua, é um dom que o Senhor nos deu. Provém, Senhor, de ti, e nós, ó Deus, agradecemos. Já agradecemos, porque sabemos que não oramos ao vento, ao nada. Oramos ao Deus que tudo pode. Oramos ao Deus que tudo ouve. Oramos ao Deus que vê a nossa necessidade. E nós, ó Deus, já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Quero aqui, como pastor da igreja, também reiterar a nossa alegria pela presença aqui de gente que fez parte da nossa igreja e que está nos visitando, não é? Então, a irmã Arlete, também a irmã Clarice, não é? Enedina, então, esses visitantes e a irmã Arlete, lá em 75, uma alegria tê-las aqui nessa noite. Nós vamos à palavra, irmãos, e nas duas mensagens anteriores, eu coloquei o fato do porquê do tema, não é? Fé para ter, fé para ser, não é? No intuito de que nós venhamos entender fé não apenas para conquistar, para orarmos por motivos, por pedidos, como fizemos agora, não é? Mas uma fé que possa ser uma vivência, uma vida de fé, tá certo? Nós possamos ter uma vida de fé e não apenas usarmos a fé com o intuito de pedir algo, de colocar algo diante de Deus, que não está errado em hipótese alguma, tá certo? Ninguém pense que você orando, continue orando, pedindo. Eu quero lembrar você que foi Jesus quem disse que nós tínhamos que pedir, e nas versões mais clássicas ele diz reiteradamente, pedi, pedi. Ou seja, os biblicistas dizem que essa forma de falar de Jesus é dizer, peça mesmo, tá certo? Peça mesmo. Mas vamos entender fé de uma forma mais ampla, muito mais bíblica, que é essa questão da fé para ser, ou seja, eu ter uma vida de fé. Irmãos, aqui nós vamos então dar essa abertura, desse aspecto da fé, trabalhar com alguns pontos fundamentais da fé, tá certo? Essa fé de Hebreus 11, que é uma fé vivida pelos chamados heróis da fé. E o primeiro ponto a se destacar é que a fé vence o medo. A fé, ela tem vitória sobre o medo. E nós percebemos isso no versículo 23,
porque nas duas pregações anteriores ficamos até o 22, e agora nós vamos até o final do capítulo. E esse versículo 23 eu quero ler com você. Vamos ler juntos? Pela fé, Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que era um menino bonito e não temeram o decreto do rei. Quem é que está lembrado do texto desse que nós lemos domingo, não é? À noite, pregando em Êxodo, e que agora o escritor aos Hebreus, ele destaca. Parece que é copiar e colar, não é? Aquele recurso da informática. E ele faz isso mesmo. E aqui ele está narrando, ele está evidenciando aquilo que está lá em Êxodo. E eu não quero me ater aos comentários feitos no domingo passado, naquela pregação, não é? De a história de um resgate. Mas eu quero aqui destacar, e por isso sublinhei aí, não temeram o decreto do rei. Os pais de Moisés, aqui Arão não é citado, mas alguns estudiosos dizem que é possível que ele estava ali presente, ele não tinha morrido, não temos isso na Bíblia, enfim. Mas eles não temeram o decreto do rei, não é? E a conjugação do verbo, né, temeram, a gente dá para entender que é possível que Arão, pai de Moisés, esposo de Joquebede, estava ali presente, não é? Porque não penso eu que estavam se referindo à sua irmã Miriam, não. Então é possível que o Arão estava vivo ali quando Moisés nasceu. E eles não temeram o decreto do rei, e nós temos esse ponto a destacar, porque não é que a fé ela não respeita as autoridades constituídas, não é nesse aspecto, não. Nós precisamos respeitar as autoridades constituídas esse até aí é que é fundamental, até que se coloque em jogo a vida humana, até que se coloque em jogo, em xeque a nossa fé, aí tenha paciência, nós, irmãos, não temos o que negociar, tá certo? Não temos o que negociar. O decreto veio da maior autoridade do Egito, de Faraó, mas diante desse decreto, eles não temeram e aqui evidenciaram, então, uma fé que supera o medo. Moisés nasceu, irmãos, relembrando aqui rapidamente, num tempo de tirania, um tempo de um decreto, como falamos domingo, que veio para matar, mas aqui nós percebemos, então, essa fé sendo colocada para superar o medo, não é? Suplantar o medo. E ela vence mesmo. Porque medo, e aqui nós já sabemos muito bem disso, existe um cuidado natural em nós, uma questão até de preservar a vida, de proteger a nossa vida, e pode ser que alguém possa chamar de medo. Não é medo, não. É você preservar a sua vida. Ninguém vai ficar na frente de um carro sabendo que em alta velocidade ele pode lhe levar para o céu, né? Se você está salvo em Cristo Jesus, rapidamente. É possível que socorra. Isso é proteção, é preservação da vida, não é medo? Agora, medo é quando, em aspecto superior ao que é natural, a mente humana, a pessoa humana, ela se engaja naquela caminhada de tal forma que o temor toma conta do seu coração, da sua vida, e ela se submete muitas vezes, lamentavelmente, ao que ocorreu aqui, não muito distante, não é? No tempo do nazismo imperando, e não apenas o nazismo, mas o fascismo e outras tiranias, não é? Que não morreram, estão presentes no mundo hoje, e que têm o propósito de matar. Mas a fé, ela vence esse medo, né? E ela pode ser evidenciada e deve ser evidenciada justamente num momento de caos, de crise político-social. Então esse é o primeiro ponto. A fé vence o medo. O medo, né, ocorre porque nós somos humanos, nós temos vulnerabilidade, mas quando o medo bater a porta, quando esse medo ele está além daquilo que nós podemos pensar que não é o medo natural, pode abrir a porta e responder com a fé, porque o medo vai embora.
não tem vez em ficar quando existe fé. Mas há um segundo aspecto, é que a fé vence também as dificuldades. O versículo 29 que lemos, diz que pela fé, vamos ler juntos? Pela fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Quando os egípcios tentaram fazer o mesmo, foram engolidos pelo mar. Pela fé. Os israelitas passaram. E é interessante. Irmãos, há uma jornada boa. A gente lendo a Bíblia, pensa que assim, é pertinho, né? Mas de Cairo, no Egito, até o Mar Vermelho, mais de 400 quilômetros. 450, em torno de 450 quilômetros. O povo já tinha saído. E praticamente foi expulso do Egito, né? Sai daqui, porque a gente está vendo que não tem como superar o Deus de vocês, não tem como sustentá-los aqui. Então, praticamente expulsos, e Faraó com o coração duro. Quando Faraó percebeu, e nós sabemos isso na narrativa de Êxodo, que o povo tinha saído, que a mão de obra escrava já tinha ido embora, e que, quem sabe, lá dentro do coração daquele homem, tido como Deus, disse: rapaz, você foi tolo, está vendo que eles lhe enganaram, chegou esse Moisés aí, com uma lábia bonita, com outro tradutor, que é o irmão dele, botou você no bolso, rapaz, você liberou, vá atrás dele, desse povo. E o texto que nós conhecemos muito bem diz que os israelitas, eles ficaram, irmãos, num beco sem saída. Eu não sei quem aqui já teve, e aqui em Aracaju há algumas ruas sem saídas, né? Às vezes a gente vai e quando não conhece o lugar, quando a gente vê, está sem saída. E qual é a saída? A saída é voltar, porque você não tem como passar por cima do muro, quebrar o muro de alguém. Então volta, retorna. E o povo estava num beco sem saída. Por quê? Montanhas de um lado e de outro, irmãos. As montanhas, chamadas montanhas de Golã, não é? Mar Vermelho na frente e atrás, se retrocedessem, os egípcios estavam vindo com carruagens aparelhadas. O povo de Israel nunca teve carruagem, não é? Cavalos aparelhados com carruagens, mas os egípcios tinham. Era a maior potência na época, uma das maiores potências na época. Então, o povo clamou, na realidade reclamou, não é? Apertou Moisés, o líder. Moisés vai e clama ao Senhor, e a resposta do Senhor, nós sabemos muito bem, é: porque clamas a mim? Diz ao povo de Israel que marche. Agora, marchar para onde, irmãos? Marchar para frente. Porque nós não somos daqueles que retrocedem. Retroceder é bom em alguns momentos, é salutar em alguns momentos. Como Noemi fez. Noemi, sabendo que em Belém já tinha pão, retorna. Mas retroceder na situação das dificuldades, não. Então, e quem é que podia abrir o mar? Era Deus. Ou nós pensamos que foi o cajado que Moisés usava que abriu o mar? Em hipótese alguma. O cajado foi o símbolo, o cajado foi uma forma de Deus dizer: ô Moisés, pega esse cajado aí que você fez, através dele, eu fiz alguns milagres, ele é apenas uma ponte, ele é apenas uma lembrança, não é através dele que o mar vai se abrir através do meu comando, e estende esse cajado sobre o mar, ou até em direção ao mar, porque é possível mesmo que Moisés estivesse num lugar mais elevado, como uma rocha, como diz no filme, né? Como se apresenta nos filmes, e ele apontou o cajado para o mar e o mar se abriu. Irmãos, até hoje, há gente que olha isso aqui e diz: mas que história, que mito, que história de Trancoso, né? Só que, irmãos, isso você pode pesquisar, saindo daqui, a pesquisar hoje em sites, e não são sites evangélicos, cristãos. Você vai ver alguns sites, inclusive científicos, não é? Dizendo que arqueólogos acharam, dentro do Mar Vermelho, cerca de 500 esqueletos. 500 esqueletos dentro do mar e pedaços de carruagens dentro do mar. E numa época, foram datados de uma época que se assemelha a essa época da travessia. É claro que a ciência não vai chegar e dizer
não é? Na sua, me desculpe, prepotência, não é? E dizer que foi sim. Eles dizem é possível, né? Mas nós não esperamos a ciência dizer. Nós não esperamos, porque respeitamos a ciência, mas nós vivemos por fé. E não pelo que a ciência diz, embora nós acatamos e respeitamos o avanço da ciência. Mas, irmãos, independentemente de comprovação, independentemente dos fósseis que foram encontrados, dos restos de carruagens, inclusive até de armas ali que se foram encontradas, nós, irmãos, sabemos que essa fé que foi exercida aqui pelo povo de Israel venceu as dificuldades. Foi uma fé que fez com que aquilo que naturalmente não estava aberto pudesse se abrir. E a travessia, irmãos, de cerca de 2 milhões de pessoas. É muita gente. A noite toda passando ali aquele rio. E alguns nós íamos, não sei quem há de lembrar aqui, nós líamos alguns dizendo assim, e inclusive em críticas, não é? De alguns professores, quem sabe das universidades, dizendo, mas como é que pode? Aquele tempo, ali o Mar Vermelho estava no vazante, então não foi que houve um milagre do mar se abrir. O povo passou em seco, como às vezes nós passamos, em um rio que numa época é caudalosa, mas em determinada época ele fica como se fosse um caminho. Essa crítica, irmãos, ela é fácil de ser rebatida. Porque até hoje, a não ser que alguém aqui conheceu, até hoje não se sabe como alguém pôde morrer, como os egípcios ali, todo aquele exército, no seco. Porque a palavra de Deus diz que as águas se fecharam no raiar do dia, quando todo o povo tinha passado, e todo o exército de Faraó, ele sucumbiu nas águas do Mar Vermelho. Imagina se fosse no seco, né? Não foi no seco, irmãos. Isso foi a ação de Deus, para mostrar claramente que a fé, ela vence as dificuldades, não é? E nós percebemos, irmãos, que a fé não morre diante destas dificuldades, não morre. Por isso que um dia alguém chegou para um pastor já experiente, não é? Caminhadas de ministério, muitas divisas, sabe? Né? No braço, na mente e no corpo e na alma que a gente leva, né? Feridas do ministério. E disse, pastor, como é que eu posso ter mais fé? Eu queria ter mais fé. O que você responderia para aquela pessoa, aquele crente desejando mais fé? E a resposta que eu li, né, num comentário de um livro foi, ele disse, então, peça mais dificuldades, peça mais provas a Deus, porque é através da dificuldade e da prova que nós vamos crescendo em fé. Irmãos, a bonança, a calmaria, quando tudo vai bem, é maravilhoso. E quem é que vai dizer que é ruim? Você diz que é ruim quando tudo vai bem? Saúde, ok, não é? Aquele dinheirozinho mesmo que a gente quer um pouquinho mais, mas está dando para pagar as contas. Embora o alimento caríssimo, nunca vi um negócio desse, uma coisa de doido mesmo, maluco como a gente está. Mas não vai ser na bonança que a nossa fé vai crescer. Vai ser forjada. Ela vai crescer e ela vai ser amadurecida nas dificuldades. Eu não estou dizendo que a gente, Senhor, manda mais dificuldades, Senhor, então. Manda mais, Senhor, manda mais dificuldades. Não, não precisa pedir não, querido. Não precisa pedir, minha irmã, porque ela já vem naturalmente. Faz parte da nossa vida. E é só crente que passa? Não. Só que quem é crente em Cristo Jesus, quem tem uma fé firmada em Cristo Jesus, não em outras coisas ou pessoas, sabe o caminho da fé. E sabe como enfrentar dificuldade. E sabe como suplantar dificuldades. Por isso que a fé vence as dificuldades. Um terceiro fator, irmãos, é que a fé derruba muralhas. O versículo 30, vamos ler juntos? Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Olha aí.
Irmãos, Jericó é era uma cidade mais antiga, não é? Ficou um tempo submersa, depois se encontrou, e hoje, inclusive, ela está lá na Palestina. Se você for para lá, quiser visitar, vai encontrar, não é? Pelo menos essa Jericó aqui, ela está em ruínas ou submersa, boa parte por causa de terremotos, eles dizem, estão escavando lá e estão encontrando, e encontraram, de fato, vestígios, não é? De uma muralha. Os estudiosos lá do Antigo Testamento chegaram a dizer que era comum as cidades fortificadas, não é, muradas, por causa da defesa da cidade, e eram cidades colocadas muitas vezes em lugares altos, porque possibilitavam a defesa, uma proteção maior da cidade. E essa muralha de Jericó, ela tinha cerca de 2 metros de largura, não é? Com cerca de 7 metros de altura. Então, era um negócio muito potente, não é? E a ordem dada a Josué pelo Senhor para dizer ao povo, aqueles combatentes ali do exército israelita, era de que rodeassem a cidade 7 vezes. Rodeassem 7 vezes. Vamos tentar nos transportar para lá. Não é? Homens e mulheres, lá só tinham homens, mas as mulheres agora aqui estão no meio também alistadas lá. Fosse dada essa ordem. Olha, a ordem é rodear essa cidade 7 vezes. Irmãos, se eu conheço igreja, se eu conheço alguns crentes de igreja, que não é o seu caso, não é? Eu fico imaginando que já poderia surgir. Para quê? Que loucura é essa? Que o pastor endoidou? Que negócio é esse de rodear 7 vezes? Porque tem gente que reclama com tudo em igreja, com tudo quanto é proposta. Mesmo que seja dito, irmãos, olha, é uma ordem do Senhor. E disse, será que foi do Senhor mesmo? Mas, irmãos, aqueles homens, aqueles guerreiros, não hesitaram, colocaram-se as tochas, porque a ordem foi, tivessem com vasos, não é? De barro e com tochas ali, que pudessem estar acesas, e rodearam 7 vezes. E na 7ª vez daquela rodeada, a ordem foi dada para que eles dessem um brado, gritassem mesmo e quebrassem aqueles jarros. E ali, com aquela ação, as muralhas caíram. Né? Interessante, os estudiosos dizem que caíram e caíram para dentro. Porque se caíssem para fora, poderia ter atingido aqueles que estavam ali próximos. Caíram para dentro, né? E eu pergunto aos irmãos e já sei a sua resposta. Os irmãos acham que foi a corrida ou a caminhada de 7 vezes ali ao redor de Jericó que derrubou os muros? Não, não foi. Se alguém quiser sair orando por Aracaju, uma caminhada de oração, eu particularmente, entendeu? Não vejo problema não. Pode ir. Porque tem pastor que diz, não, isso aqui, para que esse negócio de estar orando? Não, pode, vá orar. Não tem problema não, é orar mesmo pela cidade. Nunca foi demais orar. Não é? Agora, nós sabemos que não foi a rodeada ali, aquela caminhada que fez com que, de uma forma maravilhosa, não é? Assim, de uma hora para outra, as muralhas caíssem. E nem foi muito menos o brado. Não foi. Aquele brado ali, não é? Nada disso. O que foi que fez as muralhas caírem? Foi o poder de Deus através da fé. A fé é o fio condutor. A fé é a ponte. Apaguem-se essas luzes aqui, mesmo que as lâmpadas fiquem, mas se não tivermos energia, nada feito. Temos a lâmpada, mas não temos a energia. Vamos ficar no escuro. Então, a fé não é Deus, não. Não confunda a fé com Deus. Né? Existe o Deus que dá a fé. A fé é o fio condutor. A fé é a ponte. Para que, através da fé, haja manifestação do poder de Deus. E essa fé derrubou muralhas. Ou seja, Deus derrubou as muralhas através da fé do povo dele. E percebemos, irmãos, então,
que essa fé é a fé de uma conquista. É a fé que desconhece impossibilidades. Porque para aqueles homens ali, para aqueles guerreiros, eles não teriam condição nenhuma possibilidade. E foi uma fé na promessa, não é, de que eles erguessem o brado e aquelas muralhas cairiam. Mas nós vamos a um outro fator, a um outro aspecto, dentro desse texto de Hebreus 11, que vai pegar do versículo 31 até o 38, que nós não relemos, não vamos reler. Não vamos reler, mas aqui está a ideia daquilo que de 31 a 38 temos. É que a fé suporta o sofrimento e o martírio. Sofrimento e martírio. Sofrimento faz parte da vida cristã. Sofrimento. E martírio faz parte da vida cristã. Aqui no Brasil, nós temos a liberdade de culto, a liberdade de expressar nossa fé, mas alguns irmãos nossos espalhados no mundo, e no último domingo desse mês, no domingo da igreja perseguida, os irmãos terão uma noção melhor, no domingo à noite, de países que não é permitido você ser cristão. Porque em alguns países você pode ser cristão, você só não pode compartilhar fé. Você não pode proclamar a sua fé. Você não pode, segundo eles, catequizar, não é? Não é permitido. Mas você pode exercitar a sua fé, o seu credo. Mas em alguns países nem é permitido nem ser seguidor de Cristo Jesus. Então, essa fé suporta o sofrimento e o martírio. E nós percebemos que depois de destacar o escritor aos Hebreus de alguns que vivem pela fé, ou que viveram pela fé, né? Ele agora vai, o escritor aos Hebreus, destacar alguns que morreram pela fé. Viver pela fé e morrer pela fé. Estes de 31 a 38, eles morreram pela fé. Porque alguns escaparam do fio da espada. Alguns escaparam da morte, do martírio. Não do sofrimento, mas do martírio. Mas outros não escaparam. E como diz o versículo 37 aí, você pode ler na sua Bíblia, diz que eles morreram ao fio da espada. Pela fé. Pela fé, irmãos, nós percebemos que Deus livra uns da morte, mas permite que outros morram também pela fé. Livra uns da morte pela fé, mas também pela fé permite que outros possam morrer. As pessoas que receberam milagres, irmãos, e aí citam os milagres, né? Dentre eles, ressurreição de mortos, outros que fecharam boca de leões, outros que enfrentaram o fogo, e nós vamos falando assim, os irmãos vão lembrando de cada personagem, né? Bíblico, que a quem esses fatos estão ligados. Mas nós percebemos, irmãos, que essas pessoas que receberam milagres não tiveram mais fé do que aqueles que morreram pela fé. Porque se alguém pensa, e por que aqui uns foram livres, salvos, e outros não foram? É porque aqueles que foram salvos tinham mais fé? A questão não é essa. Não entre por aí. Não vá por esse caminho de juízo de valor errôneo, equivocado. Isso, irmãos, não muito distante, num período de pandemia que tivemos, alguém comentou comigo, disse, pastor, como é que pode? Alguns pisaram lá, botaram o pé, quem sabe, no outro lado, quando a gente pensou que ia embora, melhoraram, voltaram e ficaram bem. Estavam na UTI, aqui nós temos exemplos, irmãos que chegaram à UTI, dentre eles o nosso diácono Décio. Pisaram lá, voltaram, estão vivos. E outros foram embora. Era até difícil para a gente, e vocês receberam muitas informações, quase toda semana tinha uma, tanto é que alguém disse, pastor, olha, eu não estou pegando mais no celular não. E toda vez que eu pego no celular, tem informação de alguém, está morrendo, ou é da igreja, ou é de parente de membro da igreja.
Então, assim, já estou com uma fobia de celular, né? Em relação às informações que chegam. Teve gente que teve que sair de grupos, porque foi orientado por profissionais, porque as informações que chegavam. E era difícil, irmãos, até para a gente lidar com isso. De certa forma, porque nós celebrávamos, né, as vitórias de que alguém era salvo naquele período, mas lamentávamos, né, como se perdêssemos. Como se, quem sabe, alguém chegasse e disse, não, houve uma perda enorme, aí nós perdemos, aí nós não fomos vitoriosos. E eu quero dizer à igreja do Senhor que a igreja sempre ganha. Aquele que é cristão, ele sempre sai vitorioso. Quer vivendo ou quer morrendo, não é assim que o apóstolo Paulo disse? Ele disse, quer vivendo ou morrendo, nós somos do Senhor. É claro que nós queríamos que ficassem, não fossem, não morressem. Mas, irmãos, se morreram pela fé e na fé, algo maravilhoso aconteceu para aqueles irmãos que hoje vivem a eternidade com Cristo, embora a saudade aqueles que ficam, nós enfrentamos, né? Então, dois grupos, ou os dois grupos, estão na mesma galeria dos heróis da fé. Os que são salvos pela fé e os que morrem pela fé. A fé nem sempre, irmãos, nos livra do sofrimento. É bom você saber disso. Porque quem sabe pode ser que alguém está orando, Senhor, nos livra do sofrimento, tira esse sofrimento. Quem sabe até um diabo que está aí, o diabo do sofrimento. Não é diabo não, irmãos. E nem ore para que o sofrimento seja amenizado, é bíblico. Mas você orar para que você não tenha sofrimento é algo que Deus não vai ouvir. Porque a nossa vida, o sofrimento faz parte. Faz parte. Então, a fé nem sempre nos livra do sofrimento. E a fé nem sempre nos poupa da morte. Quantos homens e mulheres de Deus, heróis da fé, de Hebreus 11 e da igreja, da trajetória da igreja, esses homens e mulheres, eles morreram, mas morreram na fé. Eles morreram pela fé. A fé, porém, sempre honra a Deus. Esse é o que é o fator principal, irmãos. A fé sempre de alguém deve e vai honrar a Deus. E Deus sempre honra os que vivem e morrem pela fé. Nós lembramos disso, sabemos disso. Dos discípulos de Jesus, dos 12, exceção a Judas, porque lamentavelmente suicidou-se, e exceção a João, que os estudiosos dizem que ele, embora ficou ali exilado na ilha de Patmos, mas possivelmente morreu já com idade avançadíssima e não passou por martírio. Mas a tradição, isso não está na Bíblia, isso é uma tradição, e nós não duvidamos, eu particularmente não duvido, de que aqueles outros 10, mesmo sem a gente saber quem era Bartolomeu, irmãos, não temos muita coisa dele, não é? Mas todos os 10 morreram por amor a Cristo, de martírio. Eu quero lembrar você, irmãos, que no tempo de hoje, a gente precisa lembrar daquilo que Jesus disse, que é o tema para a Piba esse ano, não é? Que é o tema do discipulado. Aquele que quer ser meu discípulo precisa tomar cada dia a sua cruz, negar-se a si mesmo e seguir. Ou seja, morrer. Morrer todos os dias, quem sabe, para aquilo que ainda não morreu dentro de nós. Não é? Então, a fé, de fato, ela suporta sofrimento e ela pode passar o martírio. Mas, por último ponto, o último aspecto, um quinto e último, é que a fé espera a concretização da promessa. Vamos ler esses dois textos? Todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Interessante. O que é que o escritor, fui tentado a dizer quase Paulo, né? Na minha concepção, o escritor aos Hebreus, não é? Mas o que é que o escritor aqui tinha em mente, irmãos?
todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa. É como a mensagem da última quinta, da segunda mensagem sobre esse tema. Muitas vezes nós recebemos uma promessa e nós não visualizamos a concretização da promessa. Embora eu já vi gente dizendo, olha pastor, eu quero ver, quando eu estiver vivo, o retorno do meu filho para Cristo. Eu quero ver o meu esposo sendo salvo e liberto por Cristo Jesus. Eu viva. Eu não quero saber se eu morrer, não. Eu creio que verei vivo. Creia, minha irmã. Creia, meu irmão, que você vai ver vivo. Mas nem sempre é assim. Porque, lembro de George Miller, né? E é maravilhosa a biografia dele. Quem puder, leia. Temos um livretozinho. George Miller, um advogado. Depois era um homem que tinha uma autodidata, mas formado em direito também. Mais de 1.000 crianças passaram pelo orfanato dele, né? Na Europa, e num tempo difícil. E ele orou por 2 amigos, George Miller. Orava e falava do Evangelho, compartilhava o Evangelho. Diz que um deles só foi alcançado pela graça de Cristo. Só tomou a decisão de receber Cristo em seu coração pouco antes de George Miller morrer. E o outro só depois da morte dele. Então, assim, às vezes não visualizamos a concretização da promessa. A nossa igreja é um exemplo disso. Aqui, 13 irmãos em 1913, e que depois foram agregados, segundo os estudos da nossa irmã, jornalista, escritora, Santa Natividade, alguns outros que vieram e que pediram carta, mas não a quantidade que temos hoje. Eles aqui plantaram uma semente, num tempo difícil, né? E que essa semente cresceu e germinou, e hoje nós somos muitos, não é? Então, esses irmãos não visualizaram isso. Eles não viram a concretização de uma promessa, de que a igreja naturalmente cresce. Então, o autor diz aqui que essas pessoas, embora tenham obtido bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização dessa promessa. E em relação, irmãos, a esse versículo 40, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós. Por que algo melhor para nós? Para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. O que é que o escritor quer dizer aqui? Irmãos, ele quer dizer o seguinte, olha, nem aqueles que viveram antes da vinda do Messias, porque eles não viram o Messias, eles não alcançaram o Messias, nós alcançamos e cremos de que Jesus já veio. Mas nem eles são melhores, porque viveram num tempo de lei, e nem nós somos melhores. Nós agora, a ideia é que nós damos as mãos e vamos chegar na linha de chegada de mãos unidas. Aqueles que viveram antes do cumprimento da aliança, na antiga aliança, com os que estão vivendo na nova aliança, e nós chegamos igualmente. E passamos a linha de chegada. Por isso que o escritor ele diz aqui, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Ou seja, todos os que viveram antes da vinda de Jesus, eles creram na vinda de um Messias, desde lá do Éden. Mas que tiveram que aguardar, de certa forma. Veja bem, eu não estou falando de que eles foram dormir, o sono da alma, nada disso. Eles agora aguardaram para que a chegada fosse, e lá no grande dia, fosse igual, de mãos dadas, no grande e glorioso dia do Senhor, onde aquele que é o Cordeiro de Deus, que estava sendo morto lá na antiga aliança, e que foi morto lá naquela noite, onde os primogênitos dos egípcios morreram, mas de Israel não morreu nenhum. Aquele que foi morto de uma vez por todas, ele foi, entregou a sua vida, e ele será glorificado por todos que viveram na antiga aliança e na nova aliança. Então, irmãos, fé, nós já notamos que não é algo de brincadeira. E nós podemos encerrar, irmãos, essa série dizendo o que em outro momento já disse, reitero, que é muito bom, irmãos, ouvir e
pregar sobre fé. Embora para o pregador tenha uma implicação maior. Os irmãos não se enganem, porque na medida que nós pregamos sobre fé, na primeira dificuldade que eu enfrentar, na primeira muralha que se tem a ser derrubada em minha vida, não é? Eu terei que viver aquilo que eu preguei. Como irmã, já disse aqui e reitero, compartilhando a dificuldade em congregação que passei, disse, minha irmã, está sendo tão difícil, mas eu tinha acabado de pregar sobre fé. Ela disse, pronto, pastor, então está na hora do Senhor colocar em ação a pregação sobre fé. Eu digo, eita, Senhor, na lata mesmo, né? Boca de Deus para mim, né? Porque eu tinha acabado de pregar sobre fé. Então, irmãos, pregar sobre fé, ouvir sobre fé, é bom. Mas nós não devemos parar aí. Nós precisamos viver a fé. Fé para ter e fé para ser. Fé para ter e fé para vivenciar. Que a nossa vida seja uma vida de fé. Que a nossa vida seja lidada, não é? Enfrentada com esses aspectos e outros em relação aos que foram passados e que estão nas Escrituras. Uma vida de fé que honra a Deus e glorifica ao Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos, porque sabemos, ó Deus, que é mais do que empolgação minha. Eu posso ser eufórico aqui, Senhor, nessa pregação, porque o Senhor sabe que essa pregação, às 3, vem para mim. E às vezes sou tão pé no chão, Senhor, como outros aqui. Mas nós sabemos também que a fé não é um salto do escuro. A fé não é uma ação irresponsável que alguém faz e depois joga para Deus. Não. A fé é a firme convicção daquilo que se espera e a prova daquilo que não se vê. Mas que sabe que acontecerá, não em nosso tempo, mas no teu tempo. Não através da nossa ótica, mas através da tua ótica. Oh, louvado seja o teu nome, Senhor. Foram 3 semeaduras, Senhor, que nós possamos colher bem. Que a nossa colheita, através de uma vida de fé, seja, Senhor, maravilhosa. Seja transbordante. Seja, ó Deus, surpreendente para alguns aqui, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque sabemos que aquela galeria de heróis de Hebreus 11, ela não é exaustiva ali, ela não finalizou ali. Hoje, homens e mulheres do Senhor, eles exalam fé, respiram fé, vivem uma vida de fé, e nós temos aqui nessa noite, Senhor. E nós conhecemos alguns que já partiram, que viveram a fé maravilhosa e surpreendente. Ó Deus, muito obrigado pela tua palavra explanada. Nós agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém.